Olá, povo abençoado, graça e paz, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que estamos nessa jornada? Você continua animado, forte, decidido a chegar até o final? Se você estiver ainda assim, eu quero te parabenizar e incentivar que você permaneça até o final. Deixa eu baixar o volume aqui do som. Esse é um louvor lindo, eu estava ouvindo aqui agora. Vamos ao que interessa, né? Você continua animado? Comenta aí. Eu continuo firme, eu continuo decidido, eu vou chegar até o final. Comenta aí, porque quando você comenta, você reafirma para você e renova a sua aliança com Deus, aquele propósito que você fez no primeiro dia. E fazendo isso, né, você começa também a ganhar força para continuar, porque certamente já estão surgindo algumas dificuldades aí, algumas dúvidas, né? Será que vale a pena? Será que não vale? Às vezes um vídeo que você assiste não é aquilo que você esperava mais e você desanima, não vou assistir o outro. Mas veja bem, Deus ele pode falar contigo hoje, ele pode falar com outra pessoa amanhã, com outra amanhã, mas no final das contas ele sempre vai falar alguma coisa conosco nos vídeos que são publicados, porque é o próprio Deus ministrando a nós. Então, quando a gente entende isso, quando a gente percebe isso, a gente foca e decide ir até o final. Então, se você quiser, né, eu vou receber muito bem. Se você fizer uma saudação, boa noite, um bom dia, uma boa tarde, eu não sei a hora que você está assistindo o vídeo, se é de madrugada, mas deixe uma saudação, um oi, o que for, para eu saber que você está aí, que você permanece assistindo e que você vai até o final. Porque eu quero orar por você. Ao ver o teu nome aí, eu vou interceder, pedir a Deus que te fortaleça, que tire os impedimentos para que você continue caminhando. Estamos no 17º dia, no 17º dia, desculpa, e estamos falando sobre o tema relacionamentos. Estamos vendo os pecados de relacionamento e a purificação deles, ou como purificarmos os nossos relacionamentos. Ontem falamos sobre as 3 direções de relacionamento que temos: Deus, a criação e as pessoas, os nossos semelhantes, o próximo que a Bíblia diz. E no nosso relacionamento com Deus, precisamos entender, né, como foi dito ontem, que ele pressupõe da nossa parte amor, submissão, dependência, reverência e temor. E para nós melhorarmos o nosso relacionamento com Deus, precisamos verificar em que nível está cada virtude dessa. O teu amor a Deus. Poderíamos fazer aqui uma pergunta: o que você ama mais? Faça essa pergunta a si mesmo. Se você responder Deus, você pode questionar essa tua resposta. Vamos lá. Se você tivesse que abrir mão de uma coisa muito preciosa para você, por amor a Jesus, você abriria? Veja que Deus pediu o filho a Abraão. E esse filho não era qualquer filho, era o filho da sua velhice. E Deus pediu ele. E Abraão ofereceu. Você costuma orar regularmente? Você costuma ler a palavra regularmente? Você tem prazer em meditar na lei do Senhor? Você tem prazer em cumprir a lei do Senhor? Você tem prazer em congregar com os outros irmãos? Todas essas perguntas respondidas talvez vão te dar uma noção do nível de amor que você tem por Deus. Porque se você troca a comunhão com Deus por qualquer outra coisa, o teu amor não é tão alto assim, não é tão elevado. E João questiona também o amor a Deus quando ele diz, né, ou quando ele argumenta que se não amamos o nosso irmão que vemos, como podemos dizer que amamos a Deus, ao qual não vemos?
Então existe também esse fator. Então também tem a submissão. Você normalmente se submete a Deus, você pede direção a Ele antes de tomar qualquer decisão. Você costuma orar a Deus para tomar decisões simples ou só as complexas. Você costuma buscar mais intensamente a Deus quando está tudo bem ou quando está tudo mal? Ou não tem diferença para você? Faça essas perguntas, que isso vai mostrar o nível de amor que você tem por Ele. E a palavra de Deus diz, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você costuma buscar mais as bênçãos de Deus ou o próprio Deus? Submissão, tá? Você é submisso a Ele. Se Deus te desse ordens aqui que contrariassem as suas vontades, você obedeceria? Você se submeteria às vontades de Deus? Dependência. Você crê que tudo vem dele, que sem ele nada você pode fazer, ou você crê na força do teu braço, no seu talento, na sua habilidade, na sua inteligência? Lembrando que tudo isso que você possa citar já veio de Deus, porque é Ele que te dá todas as coisas. Primeira coisa que Ele te dá, o fôlego de vida. Se você não tiver o fôlego de vida, você não tem mais nada. Então você precisa depender e reconhecer essa dependência de Deus. Não somente usufruir desses benefícios, mas reconhecer que tudo vem dele. Reverência. Você reverencia Deus, você o adora, o louva. Você entende que esse Deus é glorioso em majestade, em santidade, em poder. Você reconhece todos esses atributos de Deus e reverencia eles. Uma das formas de reverência mais sublimes é a gratidão. Você costuma ser grato a Deus por tudo. E quando eu digo tudo, é também por tudo. É pelas lutas, porque nas lutas também Deus se manifesta na tua vida. Ou seja, vamos corrigir aqui. Você agradece a Deus nas lutas, não pelas lutas, mas nas lutas, porque a Bíblia diz também, em tudo dai graças. Em tudo, em qualquer circunstância, em qualquer situação, sabendo que Deus não vai te abandonar em nenhuma delas. Temor, você teme a Deus, você reconhece esse poder e essa autoridade de Deus, e você treme, porque a terra treme. Os montes se derretem, os mares se agitam diante da presença de Deus. E o ser humano é o único que não tem tanto temor. Às vezes, pensa que Deus é apenas como um ar. E olha que o ar ele pode se tornar muito furioso. Com a criação, tá? Lembrando aqui, antes de entrar na criação, se você encontrou falhas, né, em alguma desses aspectos aqui do teu relacionamento com Deus, intensifique. Intensifique, busque a Deus, peça perdão e peça ao Espírito Santo para te conduzir, tá? Oração, meditação, leitura da palavra, tudo isso vai demonstrar o quanto nós amamos a Deus. Tem pessoas que se dizem filhos de Deus, mas não leem a Bíblia, não oram, não têm prazer na comunhão, na adoração, no culto a Deus, vivem murmurando, vivem reclamando. São pessoas que estão totalmente corrompidas nesse amor a Deus, tá? Então precisamos rever. Se você percebeu alguma falha, melhore. Fala, Senhor, me perdoa. Eu não sabia que isso era pecado, agora eu sei. Então, o tempo da ignorância passou. A nossa posição agora é avançar e melhorar. Com a criação, falei ontem que nós precisamos ter cuidado, zelo e manutenção. Como é que você costuma se relacionar com os recursos que Deus deixou para você? O dinheiro que você ganha. Você gasta com o que não é pão, você tem esbanjado, desperdiçado, pegado esse dinheiro, jogado, feito aposta. Você costuma agir de maneira injusta com os recursos que são fornecidos a você, como energia elétrica, como outras coisas. Às vezes a gente toca nesse assunto e as pessoas se revoltam, ficam revoltadas conosco.
Mas isso é muito sério. Quando alguém se submete a fazer um gato de luz, alegando que não pode pagar, ele talvez esteja criando, né, um artifício ali, tentando se justificar diante de Deus, mas o que ele está cometendo é um roubo, é um furto. Isso é um crime e isso é um crime também para Deus. Então, qual deveria ser a nossa posição? Andar em justiça diante de Deus e dos homens. Não cometer esses tipos de coisa. Isso também é um cuidado com a criação, é um zelo e é manter essa ordem que Deus estabeleceu desde o princípio. Os recursos naturais, pessoas que têm ligações de água e por não pagarem a conta de água, por não ter instalação ainda oficial, tem pessoas que abrem suas torneiras e desperdiçam, deixam jorrar água lá durante horas e horas e horas, lavam, varrem chão, né, com mangueira d'água, poderiam usar uma vassoura, não pensam em economizar, não pensam em usar, ter um uso racional desses recursos, destroem, né, a natureza, jogam lixo em qualquer lugar. Tudo isso também é pecado diante de Deus, porque a criação, tudo que Ele criou, Ele deu para nós, e quando nós agimos assim com a natureza, com a criação, com os recursos que são disponibilizados para nós também ofendemos a Deus. Eu considero isso como um pecado. Lembrando que pecado é sempre errar o alvo ou sair do propósito de Deus. Tá? Então, o que é pecado? É você estar fora do propósito de Deus. Então, pensando assim, nós vamos ver que nós pecamos muito, porque se existe um propósito de manutenção, de cuidado, de zelo sobre a criação, sobre as coisas criadas para nós estamos fora do propósito de Deus. Então precisamos rever isso também, tá? Jogar lixo em qualquer lugar, iniciar queimadas, jogar lixo nos riachos, nos valões. Eu falei sobre isso. Você pegar lixo, né, e jogar de qualquer maneira pela cidade, pelas ruas. Ah, tem alguém que vai varrer. Esse não é o posicionamento de um filho de Deus, não. Às vezes eu viajo e eu pego, como, consumo alguma coisa, eu boto aqueles papéis, se não tiver cesto, no bolso e trago aquilo no bolso até chegar a uma lixeira e poder jogar ali. Então são coisas, são disciplinas que a gente começa a exercitar, que depois vão se tornar hábitos para nós. Então eu falo assim, e talvez alguém até pense, ah, pastor, você está exagerando. Não é exagero, não é exagero. Jesus nunca desperdiçou. Olha só, quando tinha uma multidão, Jesus multiplicou pães e peixes, ele distribuiu, comeram todo mundo, e no final falou que recolheram 12 cestos cheios de pães e peixe. Quer dizer, não houve desperdício, ele recolheu, e aquilo que sobrou certamente foi distribuído para outras pessoas que não tinham o que comer. Então, Jesus nunca desperdiçou, e esse é o exemplo. E a gente desperdiça tanta coisa, a gente joga fora tanta coisa, a gente destrói tanta coisa, a gente não pensa no futuro desse mundo, o legado que nós vamos deixar. Então, o relacionamento com a criação, esse mau relacionamento também é pecado e precisamos corrigir. Então, avalie, né, o seu comportamento diante do mundo, da sociedade. Quais as contribuições que você tem feito, que você tem deixado para as próximas gerações. Você tem pensado só em você ou você pensa na sociedade em geral, no mundo, nas pessoas que também fazem parte desse círculo de vida no qual nós estamos inseridos. Então,
Às vezes uma pessoa não pensa, mas uma ação que ela tem provoca uma reação em cadeia. Nós precisamos buscar sempre a direção de Deus para fazer a coisa certa. No relacionamento com pessoas, né, nós vimos também que existem 5 pilares aqui para um bom relacionamento com pessoas. O primeiro dele é conhecer a si mesmo. Então você conhece a si mesmo, você conhece os seus limites, você conhece suas emoções, você consegue controlar suas emoções, você consegue ser ofendido e ficar calado. É preciso fazer essa avaliação, conhecer a si mesmo, para quê? Para que você evite situações de ferir ou de ser ferido. Então, conhecer a si mesmo é fundamental, ter empatia, sempre se colocar no lugar do outro, pensar no outro, pensar se fosse comigo, como seria. Ser cordial, você normalmente é amável, é cordial, ou quando você está sendo muito irritado, como você reage? Reage impulsivamente, de forma violenta, ou você procura se calar, sair daquele ambiente de guerra e mudar, né, a atmosfera, refletindo sobre aquilo que está acontecendo. Outra coisa, você sempre é verdadeiro, transparente, ou você esconde? Esconde coisas, esconde sentimentos, esconde quem você é, seu verdadeiro eu. Isso também, diante de Deus, é pecado. E a ética, né? Vale aquela frase, não faça com os outros o que você não quer que faça contigo, tá? Então, eu peço a você que você faça uma avaliação, tá? A nossa dinâmica de hoje é exatamente essa. E amanhã nós começamos a falar sobre os atritos que ocorrem no relacionamento com pessoas. Mas hoje eu quero te pedir isso, que você avalie como tem sido o seu relacionamento com Deus, com a criação de Deus e com as pessoas, seu semelhante, seu próximo, que estão ao seu lado. Faça essa avaliação sincera, peça a Deus que te mostre os seus erros, e Deus te mostrando os seus erros, vá na oração, essa oração de confissão, essa oração que nos renova, que nos purifica, que nos transforma. E certamente você vai estar pronto para ter um relacionamento muito melhor com as pessoas, que é o terceiro nível, ou a terceira direção de relacionamento. Tá? Vamos orar? Vamos orar e amanhã nós continuamos em nome de Jesus. Tá? Não deixe de comentar, como eu falei aí, deixa uma saudação, um oi, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, que seja, que eu quero pegar o teu nome para orar, tá? E se você quiser a oração, eu vou deixar o meu número na descrição do vídeo, para que você possa entrar em contato comigo, tá? E a gente vai orar em nome de Jesus, tá? Pai querido e amado, nós te damos graças por mais um dia que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, sendo tão grande, ainda assim insiste em nos amar, em nos acolher, em trazer para perto de si, em chamar para si. Tua palavra diz, Senhor, que se nós nos achegarmos ao Senhor, o Senhor também se achegará a nós. Entendemos, Senhor, que sem o teu amor, dificilmente nós vamos amar a criação e as pessoas como devemos amar. Pai querido, nos mude, nos transforme, nos purifique, nos santifique. Muda, Senhor, os nossos conceitos errados sobre Deus, sobre as coisas e sobre as pessoas. Nos transforma, Senhor, e nos faça pessoas de relacionamentos verdadeiros e poderosos. Pai querido, assim como o Senhor deseja se relacionar intimamente conosco, que queiramos, desejemos, Senhor, esse mesmo relacionamento com as coisas que o Senhor deixou para nós. Relacionamentos verdadeiros, transparentes, sem ocultar e sem ser o que não somos.
Ó Deus amado, em nome de Jesus, nos guia, Senhor, nas tuas veredas de justiça. Nos guia, Senhor, pelos teus caminhos santos. Oramos assim, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Em nome de Jesus, Deus, traga à tua memória as coisas que precisam ser melhoradas na sua vida, assim como eu tenho pedido que Ele traga à minha memória coisas que precisam ser melhoradas na minha vida. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Se Deus permitir, amanhã nos vemos novamente. Fiquem na paz. Que Deus os visite aí pela madrugada, pela noite, lhes dê sonhos, visões e revelações que só Ele pode dar para aqueles que são íntimos dele. Fiquem na paz em nome de Jesus.